Meus amigos e minhas amigas que nos assistem e nos honram com as suas audiências aqui na TV Mar, canal 25, mais precisamente no programa Momento Jurídico. Estamos hoje trazendo um convidado da mais alta relevância, do mais elevado padrão e que é uma riqueza para o nosso Estado e para as nossas letras jurídicas. Estou falando do nosso caríssimo doutor Antoniel Pinheiro, alagoano, que terminou seu doutorado agora na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, e lançou uma obra também monumental, uma obra de peso, uma obra de bastante significado para as letras jurídicas do nosso país. É com ele que nós vamos conversar sobre temas da hora e temas que interessam a toda a comunidade jurídica e toda a sociedade das Alagoas. Meu caríssimo Antoniel, quero inicialmente lhe agradecer, quero dizer da nossa satisfação e da nossa honra em tê-lo aqui nos estúdios e já deixar os nossos microfones e câmeras à sua disposição para você manter o primeiro contato com os nossos assistentes, que já se constitui numa legião para satisfação pessoal minha, esse programa que começou de forma tão despretensiosa e hoje já se constitui num momento marcante na nossa vida social. Por favor. Saudações, professor Jerônimo, saudações aos telespectadores, os ilustres telespectadores da TV Mar, canal 25. Enfim, é uma honra estar aqui do lado do meu professor, que foi meu professor de Direito Civil lá da graduação, quando eu cursava o curso de Direito, e um bom professor, viu? Aprendi muita coisa positiva com ele, mas enfim, essa oportunidade de eu estar conversando com os ilustres telespectadores da TV Mar é uma imensa satisfação para mim, não só porque me ajuda a divulgar uma obra de Direito Constitucional, um curso de Direito Constitucional constituído em 3 volumes que eu elaborei ao longo de 10 anos. Vamos falar sobre ele, vamos aprofundar sobre ele. Ao longo de 10 anos e outros assuntos aí que serão questionados dentro do âmbito jurídico e quem sabe até social pelo professor Jerônimo. Perfeito. Meu caríssimo Antoniel, a sua obra é uma coisa, eu confesso a você, é uma obra marcante nas nossas letras jurídicas. Eu já andei folheando, são 3 volumes e nós vamos aprofundar, vamos conversar mais sobre ela. Mas me diga uma coisa, a sua formação, você graduou-se em que ano? Eu me graduei pelo SESMAC no final do ano 2000. No final do ano 2000. Aí, em seguida, eu prestei o concurso público para a Defensoria Pública. E foi logo em seguida? Passei em 2003. 2003, logo em seguida. Em 2003, eu ingressei na Defensoria Pública do Estado. Fui do primeiro concurso, né? Foi do primeiro concurso que houve de defensores públicos para o Estado, né? E que hoje está aí uma instituição. Daniel, já foi um concurso que a gente pode chamar de globalizado, porque eu me recordo, na época, que veio muita gente de fora, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Isso, tanto é que eu tenho colegas hoje, defensores públicos, que são de diversas partes do Brasil. Tem uma colega que é de Santa Catarina, tenho colegas de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia, do Ceará, entendeu? São colegas que vieram para enriquecer a Defensoria Pública com a mais alta qualidade do serviço jurídico. É um fenômeno da globalização que a gente chama, né? Como é que está a nossa Defensoria? De forma estrutural, a Defensoria Pública ela ganhou muito nesses últimos anos com a administração dos defensores gerais. Um foi o Eduardo Lopes e agora o Daniel Coelho, o Daniel Coforado, que está terminando o mandato dele. Enfim, houve uma questão do aumento da relevância estrutural e principalmente após a Defensoria Pública ter adquirido em âmbito nacional a autonomia financeira e administrativa. Hoje a Defensoria Pública ela recebe duodécimos, assim como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. E aí que com esse incremento orçamentário foi
possível fazer um outro concurso, foi possível contratar mais defensores públicos, mas o nosso gargalo da Defensoria Pública, a principal dificuldade ainda é o número pequeno de defensores públicos. Nós estamos num dos estados mais pobres da federação, carente demais de serviços públicos de saúde, de educação e também na questão do acesso à justiça, porque há diversas causas em que o acesso à justiça é muito caro e pessoas que não têm condições de contratar um advogado se veem muitas vezes impedidas de entrar na justiça pela falta de defensor público em uma determinada comarca. E aí que esse número de defensores públicos ainda é a principal dificuldade da Defensoria Pública. Deixa eu dizer só uma, não perca a sua linha de raciocínio, eu substituí aqui uma comarca chamada Piaçabuçu. Eu fui substituir lá o juiz que se encontrava de férias, eu fui substituí-lo. E encontrei lá com a defensora, eu não confesso que não gravei o nome dela, mas eu sei que ela é de Sergipe, uma mocinha jovem, e ela atendia, o fórum lá era uma casa, não sei se ainda era uma casa, e ela atendia na parte de trás. Era uma casa que ia frente e fundos, era rua, né? Ela se divisava com a rua pela frente e uma rua pelos fundos, e lá o pessoal entrava. E eu um dia fui assim na cozinha, tomar um copo com água, alguma coisa, quando eu olhei, uma multidão. Mas é isso. E aquela moça lá sozinha, e eu confesso a você, a sociedade não sabe disso. Aquela moça, ela merece um reconhecimento, uma medalha, uma coisa qualquer, porque ela sozinha atendendo aquela multidão, todos eles carentes e necessitados. Por favor. Eu não lembro se foi do primeiro concurso que o senhor estava falando, nessa questão da comarca de Piaçabuçu. Mas o grande, como eu falei, a nossa dificuldade é que nós temos poucos defensores públicos para atender a muita gente. Todos os defensores públicos hoje estão sobrecarregados de trabalho, muita gente para atender, muito processo para peticionar, demandar, as pessoas precisando demais do auxílio da Defensoria Pública, inclusive na questão de acesso a medicamentos, acesso muita gente precisando, porque o Estado nega, o poder público não disponibiliza, e essas pessoas, por vislumbrarem uma oportunidade de fazer o exercício do direito constitucional à saúde, recorrem à Defensoria Pública para que a Defensoria Pública acione o Judiciário para que haja esse manejo desse direito. Mas mesmo assim, ainda é muito dificultoso esse tipo de acesso. Para você ter uma ideia, nessa linha, nós entrevistamos aqui o Eduardo Dantas, ainda foi numa outra versão desse programa, numa outra unidade televisiva, e ele está vindo aqui por esses dias, nosso Eduardo Dantas, e ele me disse que o Estado já está assoberbado a tal ponto que não adianta o Judiciário decidir. Não adianta o Judiciário determinar fazer isso ou aquilo, porque o Estado já também não suporta. Eu acho que aqui mesmo nesse programa eu soube que toda a verba do Estado que é prevista para o ano inteiro, ela se gasta no primeiro trimestre. Ela se exaure nos primeiros 3 meses. Você tem conhecimento disso? Olha, como hoje estou atuando em núcleo de fazenda pública, entendeu? Esses trâmites burocráticos eu não tenho acesso. Assim, eu só ajudo a peticionar, a ligar para conseguir a medicação. Mas esse panorama de falta de escassez, falta de recursos públicos e a demanda cada vez maior da população é um assunto que está sendo muito discutido, inclusive na academia jurídica, nas universidades. Existem teses de mestrado e de doutorado que se debruçam sobre isso, tentando encontrar caminhos para esses impasses da falta de recursos públicos e da demanda cada vez maior da população carente que precisa. É preciso que o Estado brasileiro dê um jeito, seja na questão preventiva, seja na questão de um atendimento mais eficiente à população no âmbito da saúde.
Porque eu reconheço que nem a Defensoria Pública, nem o próprio Poder Judiciário tem uma preparação plena mais qualificada do que os médicos, do que os profissionais que estão lá no âmbito da saúde, para identificar de maneira mais clara qual é a medicação que o cidadão está precisando, qual é a cirurgia mais adequada, entendeu? Se o custo é mais caro, se um medicamento é mais caro, se o medicamento é mais barato, enfim, é uma situação que já demanda muitos anos de discussão no âmbito do Poder Judiciário alagoano e do Brasil como um todo, entendeu? E ainda não se encontrou uma solução definitiva, pacificadora para esse tipo de problema. Mas a jurisprudência hoje, não sei se você acompanha esse raciocínio do ilustre amigo, mas é o binômio necessidade e possibilidade. Rui Barbosa já falando do artigo 400 do antigo Código Civil, ele dizia: de nada adianta a pessoa querer dar se eu não preciso, e de nada adianta eu precisar se a pessoa não pode me dar. Não pode me dar. Então é o binômio. Eu acho, veja bem, essa discussão da escassez de recursos, a gente pode trabalhar, isso já é um entendimento pessoal meu, na questão do enxugamento em alguns pontos da máquina pública para que sobre dinheiro para a saúde. Como, por exemplo, você pode elencar um medicamento mais barato do que aquele medicamento mais caro prescrito, você pode atuar na questão da corrupção, que é uma sistemática que jorra muito dinheiro público. Você pode atuar também na questão da sonegação fiscal, na sonegação de tributos, que é também uma coisa que faz com que o poder público perca dinheiro, entendeu? Então, temos uma gama de iniciativas aí, uma gama de possibilidades para poder tentar resolver esse problema. Eu não quero, só conhecimento dos nossos telespectadores, eu não quero problema com o fisco. Inclusive, eu tomei uma decisão. Não adianta querer me devolver, eu não aceito, não. Você tem direito à devolução. Não quero, não, pode ficar aí. Eu não quero problema com o fisco. É isso aí. Quem entrar em rota de colisão com o fisco vai ter grandes dores de cabeça. Eu não quero problema. Mas, enfim, né, às vezes eu lamento, porque tem muitos os empresários, os grandões do Brasil, eles, em geral, não tem muito problema com o fisco, não. Só quem tem somos nós, da classe média e a classe pobre. Aí, se for sonegar, fica complicado. Fica complicado. Daniel, uma coisa que eu só queria fazer essa menção. A jurisprudência, ela é pacífica no seguinte entendimento: quem sabe o medicamento ideal para o paciente e quem sabe, vamos dizer, a prótese, quem sabe o procedimento, é o médico que acompanha o paciente. Isso. Ele é que sabe. Mas é por isso que a Defensoria Pública, ela pede um laudo médico. O paciente, ele não vai pedir na Defensoria Pública de boca, tem que ter um laudo técnico, claro. E aí o laudo do médico do paciente atesta qual é o problema dele e o que é que ele precisa. Tá bom? Agora você vê, né? Eu acho, eu vou por esse entendimento. Quem sabe o que é melhor para o paciente é o médico que o acompanha. Isso aí eu tenho essa verdade comigo. Agora, para desprazer meu, para me colocar num estado de perplexidade, eu tomei conhecimento lá para as bandas do Rio Grande que foi desbaratada uma máfia da prótese. Você soube disso, né? Sim, prótese, sim, médico ganhando dinheiro para indicar a prótese tal. Quer dizer, a gente vive num ambiente onde nós somos tomados de surpresa a todo instante. Ora, médico, né, participando de dinâmicas não recomendáveis, vamos chamar assim, indicando, vai ganhando dinheiro, pô. Bate com aquilo que eu já tinha falado, a questão da corrupção, né? E é lamentável que exista corrupção em uma área da saúde que é tão necessitada, que as pessoas precisam. Muitas são questões de vida ou morte, as pessoas ficam desviando dinheiro desse setor, então é realmente muito triste. Uma outra coisa, Daniel, só um comentário. Essa dicção não é minha. Sim. É de uma pessoa de minha relação pessoal, um colega. Ele disse: Jerônimo, eu não entendo, todos os dias a casa cai. A expressão dele foi todo dia. E os caras não aprendem. Eu soube que ontem mesmo a televisão noticiou que foi desbaratado um grupo organizado, criminoso, que estava forjando licitações. Que coisa triste.
Esse pessoal não aprende não, Elton? Talvez seja a cultura da impunidade. Eu acredito muito. Um exemplo para mim. Eu acho que com a questão da lei seca e questão da eficiência da aplicação, havendo muitas blitz, eu creio que a conduta de dirigir embriagado ao volante, ela caiu muito. As estatísticas mostram isso. Ela caiu muito de dirigir embriagado simplesmente. Por quê? Porque ele sabe que a lei está sendo aplicada. Ele sabe que se beber e que for dirigir, ele tem um risco muito grande de parar numa blitz e ser pego. E ali não há condescendência. Não há. E isso aí. Então, a questão do descumprimento ou lei de você, eu acho que é muito da questão da impunidade. Se o camarada que for desviar dinheiro público, ele tiver uma consciência de vislumbrar, olha, eu vou roubar dinheiro público e a minha chance de ser pego é enorme. Eu acho que ele vai pensar duas vezes e não vai fazer isso. Então, eu acho que muitos dos crimes praticados no Brasil estão relacionados à impunidade, sim. E em auxílio ao seu pensamento, ao seu entendimento, que eu concordo, eu vi uma estatística agora também, coisa fresquinha, que de todas as agressões ao erário, apenas 5% são alvo de punição. Nossa. Quer dizer, o indivíduo que vai delinquir, como você falou, né, o indivíduo gabaritado, que é autoridades que ocupam postos de relevo, eu acho que elas têm essas estatísticas, né? Qual é a chance de você pega? 5%, então vamos embora. Porque se fosse o inverso, né? Só 5% escapa, os caras pensavam. Eu acredito que se metade fosse punida, eu acredito que iria diminuir, sim. Eu sempre faço esse comentário aqui, e o que mais me estarrece é o seguinte: o indivíduo tem que respeitar primeiro, na minha concepção, tem que respeitar primeiro o pai e mãe. Uhum. Aí depois vem mulher, filhos, aí já entra no pacote o que eu chamo de agregados, né? O genro, né? O cunhado e por aí vai. E tem que respeitar também os amigos. Esses caras quebram toda essa sequência de dever de respeito e vão lá para baixo, rapaz. É difícil. E outra coisa, eles comparecem com a maior sem cerimônia, né? Eles andam com a maior sem cerimônia. Pelo amor de Deus. Meu caro Otoniel, como é que está a defensoria em nível de estado? Ela está presente em todos os municípios? Por exemplo, um cidadão lá em Canapi, se ele precisar peticionar, como é que está a vida desse cidadão? Olha, ele é cidadão igual a gente. Perfeito. Infelizmente, a Defensoria Pública não atinge o estado todo. Nós não temos defensores públicos em todos os estados. Tem concurso marcado, alguma coisa? Há uma ideia de se fazer um concurso público, mas para isso a Defensoria Pública precisa de orçamento, precisa de dinheiro para fazer o concurso público, e as últimas notícias que nós estamos tendo não são necessariamente boas no que diz respeito a esse fomento por parte do Poder Executivo para que possa surgir essa possibilidade de nós fazermos concurso. Mas isso a administração geral, que agora quem vai tomar posse é o Ricardo Melro. Certo, nosso Melro. Ele foi da sua turma, não? Foi. Na faculdade? Não. Ele foi da mesma faculdade, só que alguns períodos mais adiantados. Certo. Mas, enfim, essa turma aí tem lutado muito junto ao governador do estado para que ele se sensibilize, incremente o nosso orçamento para que possa haver concurso. Você sabe quantas vagas em aberto? Não sei. No estado? Não sei, eu acredito, chega vagas em aberto, não sei se chega a 10 vagas em aberto, eu não sei essa estatística certa. Você não tem esse número, né? Não tenho, mas não é muita coisa não, é entre 10, 15, 5, por aí. Certo. Meu caro Otoniel, nós vamos tratar da sua obra, que eu estou muito interessado em saber como é que foi a construção dessa obra, que eu posso chamar de monumental, uma grande obra. Eu não conheço, honestamente eu não conheço. Depois você vai me dizer se na literatura existe uma obra tratando especificamente desse assunto em 3 volumes. Sei que tem Ponto de Miranda em 6 volumes na Constituição de 67. Certo. Mas me diga uma coisa, como é que está a docência? Sim,
após eu terminar o doutorado, né, na Universidade Federal da Bahia, eu passei a lecionar na UNIT, estou lecionando lá Direito Constitucional. Enfim, estou produzindo alguns artigos para serem publicados, estou com um grupo de pesquisa lá, com alguns alunos também trabalhando. Você não acha que a graduação ficou pequena para você, não? Não, eu acho... Sem querer de maneira nenhuma esnobar. Não. Repare bem, depois eu vou dizer porque eu estou falando. Doutorado não é fácil. Você não acha que a graduação ficou pequena, não? Para o volume de informação que você tem? Eu acho que quanto mais o título que você consegue, mais responsabilidades você tem, mais compromisso você tem com a educação universitária. Eu tenho uma visão de faculdade e de universidade, que no caso a UNIT é o centro universitário. Eu tenho uma visão da seguinte forma: ali o objetivo principal de uma universidade, de uma faculdade, de uma graduação também, é contribuir para o progresso da sociedade, seja no âmbito da medicina, seja no âmbito do direito. Em segundo plano, é a formação individual daquele aluno que está ali para formar-se médico, dentista ou alguma coisa. Enfim, essa ideia de faculdade, de universidade que eu tenho, é essa ideia de que vamos fazer grupo de pesquisa, vamos pesquisar, vamos fazer artigos novos, vamos trabalhar com linha de pesquisas novas, que tem aí muita coisa nova para surgir. Como é que está a produção acadêmica da UNIT, sob o seu comando na parte de direito constitucional? Vocês estão publicando em algum lugar? Quando eu entrei agora e formei esse grupo de pesquisa agora. Eu pretendo, daqui até o final do ano, publicar muitos artigos em parcerias com alunos meus. Porque você orientando. Isso. Eles estão produzindo artigos, entendeu? Agora, lógico que é um grupo de 10 alunos. Esse grupo de pesquisa, entendeu? Eu tive esse semestre lá na UNIT um grupo de 240 alunos. Eu veja bem que como é difícil conduzir e avaliar 200 e de dar aula e de preparar a prova e tudo. Mas esse grupo de pesquisa, a minha ideia é que eles produzam os artigos para que esses artigos contem para o currículo deles futuramente, e também uma produção acadêmica para o centro, a UNIT, entendeu? Que a UNIT passe a produzir mais artigos relacionados ao direito constitucional. Mas, enfim, estamos andando ainda, porque começamos esse ano. Você teve recentemente, eu vi, inclusive foi noticiado nos meios de comunicação, você foi numa palestra na PUC São Paulo. Isso. Você foi à PUC São Paulo, inclusive tem uma foto sua lá no púlpito, você de forma muito elegante e altaneira, dando o que se chama de uma mensagem constitucional. Como é que foi essa... veja bem, eu fui... Foi para quem essa palestra? Eu fui convocado para debater na Associação Nacional de História. Essa Associação Nacional de História, ela está tentando articular um movimento contra o que chama de projetos de lei de escola sem partido. Aqui em Alagoas ganhou o nome de Escola Livre, que foi um objeto de extrema polêmica, que foi inclusive aprovado pela Assembleia Legislativa, o governador vetou e a Assembleia derrubou o veto. Lá na PUC, que eles escolheram lá, a PUC tinha professores da área da educação, da área da história principalmente, e da área do direito, da PUC e da USP. Interessados em alguns posicionamentos que eu tinha sobre esse projeto de lei escola sem partido, que eu tinha contrário, que eu sou absolutamente contra. Eu acho esse projeto altamente excessivo e desnecessário, e que vai causar um enorme prejuízo à população. Para que o telespectador tenha ideia, esse projeto Escola Sem Partido, que aqui ganhou o nome de Escola Livre, ele parte de um grupo político com linha ideológica determinada, em que eles pensam assim, professor Jerônimo, olha, tem até um livro que ele no site escolasempartido.org, eles mandam com que as pessoas leiam. Ele diz assim, olha, o professor não é educador. Então eles querem subtrair toda uma gama da função promocional do professor em sala de aula,
que transfere isso para a família, inclusive até mesmo questões sexuais. Muitos deputados que aprovaram aqui esse projeto da Escola Livre, eles chegam e falam, olha, questão sexual e questão de moral, quem trata é a família, não a escola. Mas e que me dizer das milhares de famílias desestruturadas aqui? Não precisa ser de classe pobre ou de classe rica, famílias que não têm um acompanhamento, crianças e adolescentes que não têm um acompanhamento de pai e de mãe. Como é que fica essa questão da orientação em questões sexuais? Você vai subtrair isso da escola e vai deixar crianças órfãos, crianças que são criadas por avó, crianças que são de famílias desestruturadas, entregue a quem? Aos perigos da internet? Entregue a quem? Ao cafetão, ao pedófilo? Então, veja bem, qual é o perigo desse escola livre e escola sem partido? Por que eu digo que ele é uma mordaça aos professores? Porque ele emprega muito termos genéricos. Ele quer que o professor seja neutro, ele emprega, olha, o professor não pode doutrinar o aluno e não diz o que é doutrinar. O professor não pode vincular assunto que induza a um determinado pensamento. Então, são várias armadilhas nesse projeto que vão ameaçar o professor. De qualquer coisa que ele falar em sala de aula, ele pode ser processado. E daí que essa é a mordaça. O professor, já tem muito professor que está deixando de falar certos temas polêmicos em sala de aula com medo de ser processado. Entendeu? E aí que essa situação esdrúxula que aconteceu aqui em Alagoas, o pessoal lá de São Paulo, da PUC e da USP, queria saber também e quais são os reais posicionamentos dele. Para o senhor o senhor ter ideia, o professor Jerônimo, existe ali, olha, a moral, a escola não pode vincular conteúdo moral ou religioso que vá de encontro à religião dos pais. Então, Esse problema não é fácil não, viu? Não, veja bem... Não é assunto que se resolva com duas conversas, não. Não, veja bem, então, aqui, né, fazendo o resumo, a grande dificuldade que tem esse projeto de escola livre, escola sem partido, é que ele emprega termos genéricos demais e coloca uma espada na cabeça do professor para que ele seja processado pelo aluno, pelo pai do aluno, por qualquer coisa que ele diga em sala de aula, dependendo da interpretação, da subjetividade do aluno. E no nosso país isso é muito complicado. É muito complicado. Meu caríssimo Antoniel, vamos fazer uma pausa, chegamos ao primeiro momento e vamos passar para o segundo momento do nosso programa e eu quero tratar da sua obra. Ok. Vamos tentar aprofundar esse assunto aí, eu estou muito curioso e dê certo os nossos telespectadores também. Voltamos já. Muito obrigado. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646.
meus amigos e minhas amigas, sempre agradecendo a honrosa audiência dos senhores e das senhoras que nos prestigiam, né? Todas as semanas nos prestigiam. Eu tenho recebido e-mails, tenho encontrado na rua pessoas que sugerem, que dão ideias. Isso é muito importante, essa interação. Hoje, conversando com o nosso, eu vou chamar doutor Antoniel Pinheiro, que concluiu o seu doutorado, que é um atingimento de vida importantíssimo, né? No ambiente acadêmico. Você é doutor, é um negócio muito importante mesmo. Eu quero lhe parabenizar, Antoniel, e dizer da minha admiração, meu amigo, que você deve ter empreendido um esforço pessoal de muito respeito. Então eu quero começar tratando como é que foi o doutorado na UFBA, né? O doutorado lá eu fiz o mestrado aqui na UFAL. Certo. Como não há doutorado aqui em Alagoas para a área do direito, as pessoas que querem fazer o doutorado em direito têm que procurar fora, seja na USP, na PUC, na UFPE. E no meu caso eu fui lá na Universidade Federal da Bahia, que tem a minha linha de pesquisa lá, que é relacionado ao direito e bioética. Que direitos humanos e bioética. Enfim, é um esforço tremendo, desde que para você passar naquela prova, para que o telespectador tenha uma ideia, eles exigem na Universidade Federal da Bahia, para você entrar no doutorado, certo, 2 provas de línguas. E eu fiz a prova de línguas de inglês e a prova de italiano. Eu fiz inglês e italiano. Foi um dia só para fazer as 2 provas. De manhã eu fiz o inglês e à tarde eu fiz o italiano. Um texto técnico? Isso, um texto um texto relacionado à área do direito, certo, entendeu? Foram 3 páginas, a fonte 10, espaçamento simples, com 3 páginas em italiano, com 3 páginas em inglês, para você se virar. É muito complicado, a pessoa já está aperreada naquele momento ali. Você já era casado? Estava casado já? Estava casado. E aí... Então a sua esposa teve que reconhecer, teve que aturar muita coisa. Né? Mas enfim, ela, sem dúvida, a minha esposa é Dalila, né? Ela fez... Você reconhece no livro isso? Sim, e a minha primeira filha já estava vindo ao mundo quando eu comecei, e aí eu comecei a pagar as matérias lá. Aí como é que foi? Toda semana eu tinha que estar lá para assistir aula. Eu ia no mesmo dia, geralmente, e voltava, eu ia de manhã e voltava à noite para assistir as aulas lá. Ia de avião, isso foi durante uns 2 anos e meio. Tinha períodos que eu dormia lá na Universidade Federal da Bahia. Mas o que é que eles faziam lá? O que é que os professores faziam lá? Eles passavam um livro para nós, que ele chama ficharmos o livro, o fichamento, que é um resumo que você faz do livro técnica, todo, né? Para você devolver em uma semana. Então, o telespectador denso, 400 páginas, e livro de Habermas, de Robert Alexi, livros do... enfim... Habermas era o grande, vamos dizer assim, era o grande filósofo citado por Calmon de Passo nos seus últimos anos de vida, né? Isso, temos temos também Niklas Luhmann, enfim, obras de autores nacionais também, que a gente tinha que fichar eles. Isso era em português ou em inglês esses livros? Não, alguns eram em espanhol. Certo. Eu só peguei para fichar, acho que 2 livros em inglês. E alguns eram em espanhol, mas a maioria era em português. Mas enfim, o que é que isso... os meus fichamentos, eles foram... Eles estavam prontos, e eu comecei a fazer 1, 2, 3, 50 fichamentos. Aí eu pensei lá, poxa, isso aí vai além da minha tese de doutorado. Isso aí dá para fazer alguma coisa boa, para contribuir com a discussão, com a comunidade acadêmica do Brasil. Pensando com você mesmo. Isso eu pensando com... Então, aí eu vi que tinha muita coisa relacionada ao direito constitucional. Eu digo, não, eu vou dar sequência, porque eu já tinha feito uma preparação desse livro de direito constitucional
ao longo de 10 anos, porque eu sou professor de Direito Constitucional, e aí que eu preparava as minhas aulas e aí esquematizava mais como um fichamento voltado para a graduação. Quando eu fiz o doutorado, eu passei a ter contato com esses autores profundos, mais densos, e aí foi que eu incorporei no livro. E aí que o livro começou a ganhar corpo, a ganhar forma, e aí eu sempre pensava, era como se fosse a construção de um prédio, o livro, né? A gente faz o alicerce, depois levanta, e isso aí foram anos de trabalho, eu perdi diversas férias que eu tirei na Defensoria Pública para fazer isso. Eu acho que foram 4 meses de janeiro em casa, fazendo os fichamentos e elaborando essa obra. Aí quando eu vi, a obra estava muito grande. Inclusive também passei 3 meses da minha vida só pesquisando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3 meses. Porque você tem uma proficiência muito acentuada da parte de jurisprudência. Isso. Você, inclusive, faz menção a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal nos temas mais polêmicos que envolvem o direito constitucional como um todo. Aí, nessa sistemática, eu comecei a preparar o livro. Aí eu comecei a fazer o livro foi ganhando uma densidade muito grande. Eu posso pegar ele aqui para mostrar? Por favor. E aí ele foi dividido em 3 volumes, olha. Certo, é importante. Ele ficou dividido em 3 volumes. Certo. Porque em um volume só não dava. Sim. E aí que foram muitos assuntos que não são explorados pela doutrina do direito constitucional tradicional no Brasil, que vários pontos que eu falo muito de Hans Kelsen. Inclusive, eu desmistifico aí uma questão do positivismo de Kelsen, sim, porque ele também admite que os princípios fazem parte do direito, desde que estejam positivados, por exemplo, na Constituição. Ele disse, olha, se o princípio estiver positivado na Constituição, ele faz parte, sim, do direito. Isso ao contrário do que muita gente pensa. Muita gente pensa que o Kelsen só fala a lei e se encerra ali. Não, ele fala, não, se o princípio estiver positivado, o princípio também e os princípios estão acima, inclusive, né? Então, o que é nesse âmbito do direito constitucional, que é muito importante nós tratarmos, e eu faço muito recortes históricos para tentar fazer a conexão com o momento atual, principalmente na história dos direitos fundamentais, dos direitos de primeira e de segunda geração. Uma outra coisa, Antônio, o seu livro, para ser tratado, ele passou por um conselho editorial, né? Foi. Peso, né? Porque a Juruá hoje é uma empresa de peso, né? Agora me diga uma coisa, o que é mais difícil antes de entrar? O que é mais difícil no doutorado? Quem pretende fazer o doutorado? Qual é a mensagem que você daria? O que é mais difícil para uma pessoa que vai fazer o doutorado? O que é que ela deve se preparar psicologicamente? Que às vezes o impacto é tamanho que o indivíduo recua. É isso. Mas enfim, estudar muito. Primeiro a pessoa tem que gostar de estudar, gostar de ler e principalmente ter a disponibilidade de tempo para fazer, porque não é fácil, é muita barra. É muita barra. Só uma informação para você e para os nossos telespectadores, o doutor Hélio Pinheiro, nosso Hélio, ele está indo a Portugal, eu acho que ele deve estar indo, não sei se é na sexta-feira ou ele vai amanhã a Portugal, e ele vai no sentido de fazer um convênio lá com a universidade para trazer um doutorado para cá, mestrado e doutorado. Ele vai como uma espécie de embaixador, sim, já designado pelo novo presidente, para ver se traz aqui para a nossa Alagoas, nossa querida Alagoas, um curso de mestrado ou doutorado. E certamente você vai estar entre os professores. Você será aproveitado, porque a sua área de proficiência é realmente... enfim, mas é importante o avanço da educação, tanto a nível do mestrado e do doutorado em Direito. É importantíssimo. Essa obra, ela é direcionada basicamente para quem? Hein? Eu já andei folheando, eu com certeza vou citar. Eu vou citar muito a sua obra, Decisões Minhas. Eu vou citar aqui e acolá, será alvo de citação. Mas o público-alvo é só, por exemplo, já iniciados, ou pode ser para... veja bem, a minha estratégia foi primeiro a
apesar de haver muita coisa que cai em concurso público, o meu público-alvo ele não foi direcionado para concurso público. Quem quiser estudar para concurso público pelo meu livro serve porque tem muita informação nova, muita discussão. Com certeza prepara no período. Principalmente na questão da jurisdição constitucional, desse eterno choque entre o poder judiciário e o legislativo, a questão dos direitos, da judicialização dos direitos sociais. Mas, enfim, o público-alvo que eu pretendo direcionar a essa obra está relacionado mais ao pessoal da pós-graduação, entendeu? Mas, enfim, direcionado também. A linguagem ativoiana é bastante acessível. Lógico, pedagógica. Eu também tive esse cuidado de não fazer uma linguagem mais rebuscada, mais complicada, e eu faço muito resumo nesse sentido para concatenar um artigo para outro, para que a leitura fique fácil, para que o eleitor goste de ler, entendeu? Mas não deixa de ser profundo, porque tem muito assunto interessante dentro do ponto de vista da teoria dos direitos fundamentais, que eu elaboro essa questão da teoria dos direitos fundamentais com base muito no que o professor Ingo Sarlet, da PUC do Rio Grande do Sul, escreveu numa obra dele, com base no Canotilho, aquele livrão do Canotilho. Certo. Eu fichei ele quase todo. Aquele livro do Canotilho? Foi. Eu fichei ele quase todo. Aqui não é uma Bíblia. Isso. É uma Bíblia. Mas eu fichei ele quase todo para poder colocar aí dentro. Eu tenho muita citação do Canotilho aqui dentro dessa minha obra. Você esteve com ele aqui nessa passagem? Não tive oportunidade porque eu estava viajando. Eu não tive. Mas outro dado interessante que eu abordo nessa obra é a questão da parte do direito constitucional, que vai ali do artigo 135 em diante, porque não é muito bem tratado pelas doutrinas de direito constitucional atuais, entendeu? E eu dei muita ênfase na questão do direito que fala da educação, na questão que fala do direito de acesso à cultura. Saúde, com certeza, né? Bioética. Isso. E a família. Eu fiz um contexto histórico da formação da família no Brasil, de como que o povo indígena foi violentado de forma bárbara pelos portugueses e pela própria Igreja Católica, que subtraiu muito da cultura indígena. E faço aí essa evolução no direito de família para chegar e para se discutir a questão da pluralidade de entidades familiares, na questão do direito fundamental ao planejamento familiar, enfim, outros temas relevantes que estão aí com muito destaque no âmbito da pós-graduação stricto sensu em Direito no Brasil. Certo. Antônio, me diga uma coisa, não é minha área de proficiência, direito constitucional não é minha área de proficiência. Eu, quando me preparei para concurso, os professores hoje, eu não sei como é que eles estão hoje ainda em voga. Havia um mestre do direito, ele deu um volume único, minha viva memória. É o Pinto Ferreira, Não, Pinto Ferreira é aqui de Pernambuco, não. É de São Paulo, rapaz. Eu acho até que ele José Afonso? Exatamente, José Afonso da Silva, isso. Ele está vivo ainda? Tá. Mas está bem velhinho, né? Tá. Veja bem, é importante... Deixa eu tratar. Eu não conheço. Existe outra obra de direito constitucional no Brasil em 3 volumes? Não existe não. Existe volume único, né? Existe volume único, mas em três volumes não. Então, a minha é a primeira. É a pioneira. Aí, o que é que houve com o estudo do direito constitucional no Brasil? Com o neoconstitucionalismo, o que é o neoconstitucionalismo? É a questão da mudança de entendimento do mundo acerca do próprio direito constitucional. Hoje, o direito constitucional ele é o centro do ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, tem muito autor que, olha, retira-se a centralidade dos códigos e agora passa-se a Constituição, porque antes a Constituição era tratada como uma coisa meramente
simbólica, onde se tratava a organização do Estado, onde os direitos fundamentais precisavam de leis para ter eficácia. Minha geração toda, ela foi orientada código. nessa senda. E também, eu também cheguei a pegar... Você não relacionava o direito constitucional com nenhuma outra matéria. Era Hoje isso nós mesmo. temos o direito constitucional processual, Perfeito. direito constitucional penal. Nós temos até agora o devido processo legal substantivo, que é diferente do puro devido processo legal. Substantivo? Direito devido processo legal substantivo. Temos também isso. Enfim, o que foi que houve? Com a Segunda Guerra Mundial, com o advento da Segunda Guerra Mundial, com o fim, o que é que houve? As pessoas passaram o quê? A vislumbrar que a dignidade da pessoa humana tinha que ser valorizada. Aí eles trouxeram a dignidade da pessoa humana da filosofia para o direito. Para o direito constitucional. E além disso, eles falaram isso o pessoal mais da Europa, porque não tinha chegado ainda aqui no Brasil, essa ideia do fortalecimento da Constituição. Trouxeram a dignidade da pessoa humana para a Constituição e elevaram a Constituição a um patamar superior para que a Constituição e a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais fossem acima de todos os outros direitos, inclusive acima do Estado. E aí, que é o que a doutrina chama de virada kantiana do direito. Essa virada kantiana do direito vai impulsionar... vai impulsionar o direito constitucional a ter um novo panorama acima dos outros direitos. E aí, o quê? Houve uma normatização dos princípios. Hoje, os princípios são normas que podem ser aplicadas diretamente pelo juiz, claro. Porque antigamente o juiz tinha que esperar uma lei. Hoje não, hoje o juiz pode aplicar um princípio. Isso aí já é reflexo do neoconstitucionalismo. Isso. Hoje, o princípio da dignidade da pessoa humana está valorizado. Você entende o devido processo legal como um princípio? Sim, o devido processo legal, ele vai estabelecer mandamentos constitucionais. Então você tem que ter um princípio. Sim, ele vai estabelecer mandamentos constitucionais que você tem que respeitar aquilo que está na lei e na Constituição, entendeu? E aí, se você subverter esse tipo de procedimento já pré-determinado, entre outros princípios a serem agredidos, você está subvertendo o processo legal. Mas só para concluir essa questão do neoconstitucionalismo. Ele já estava na Europa e veio para cá, para o Brasil, nas mãos do Luiz Roberto Barroso, que era professor, que era professor lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e trouxe essa visão do neoconstitucionalismo para cá. E as obras, os escritos do Luiz Roberto Barroso ajudaram muito o direito constitucional. Ele escreve muito bem. A ter uma outra visão, a ter um outro cenário do direito constitucional no país. Que o direito constitucional hoje, ele é central. Hoje nós estamos falando de direito constitucional tributário, de direito constitucional civil. Isso. E vamos lá. Sacha Calmon tem uma obra monumental sobre o direito constitucional tributário, né? Isso. Ainda está em voga aquela obra do Sacha Calmon? Não tenho assim, eu não tive. Logo depois da edição da Constituição Federal. Mas assim, né? Ele é muito citado. Muito mesmo. Antônio, me diga uma coisa. Você acha que a Constituição no Brasil, deixa eu colocar isso com muito cuidado. Você acha que a Constituição... Deixa eu fazer só uma ligeira digressão. O Calmon de Passos, que eu sempre falo dele aqui, que para mim é um grande mestre orientador ainda, que não esteja mais aqui presente, o Calmon de Passos dizia que ele ria da Constituição. Ele riu. Eu sou uma pessoa que riu da Constituição. E não vai nenhuma falta de respeito. Ele dizia, por exemplo, eu sento na Constituição, eu sento em cima da Constituição, sem a menor descortesia. Aí ele citava dois exemplos. Dizia bem assim, olha, está lá na Constituição: ninguém será preso senão em flagrante delito ou mediante ordem escrita da autoridade competente, em caso o juiz, né? Aí perguntava, vocês acreditam nisso? Mas enfim... Aí, como é que você vê, como é que você vê essa... Deixa eu colocar bem para você, porque a sua palavra é muito importante, Antônio. Como é que você analisa essa falta de respeito pelo conteúdo constitucional,
Isso às vezes partindo de autoridades que deveriam estrita observância à Constituição. Há sempre essa polêmica, porque a Constituição, ela é o centro, ela é o diploma maior do Estado brasileiro e está ali resolvendo esse choque entre o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, esse eterno choque. Mas, enfim, seria muito pior se nós não tivéssemos uma Constituição. Sim. Seria muito pior, entendeu? Ela é a Constituição, ela é principalmente... Você acha que haveria sociedade sem Constituição? Difícil, é muito complicado. Aliás, você próprio fazendo um apanhado histórico, no seu livro você diz, né? Isso. Que os povos ainda numa fase embrionária, eles tinham. Tinham, perfeito. Mesmo, e aí, quando eu estou falando Constituição, mesmo é aplicável uma Constituição escrita ou não. Sim. Porque na Inglaterra a Constituição é uma Constituição não escrita, é uma Constituição formada por diplomas e espaços conquistados historicamente pelo povo inglês e por uma formação do poder cultural, mas não há uma Constituição. Você agora do poder cultural. Então, um poder formado pela cultura. Isso. Ela de lado da Inglaterra, como a questão do primeiro-ministro, a questão da monarquia. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu não sei se eu estou na contramão da história. Estou sendo aqui muito franco com você. Quem me conhece sabe. Eu leio na Constituição, eu leio aqueles posicionamentos e eu acredito naquilo. Está me compreendendo? Eu acredito naquilo. Eu acredito tanto que eu cumpro aquilo ali. Eu procuro cumprir aquilo ali. É complicado isso? Olha, principalmente essa questão do cumprimento da lei, eu também foco muito isso no meu livro, é a questão dos direitos sociais. Sim. É a questão do direito à saúde, à educação, do direito à moradia. E nessa gama de conjuntura tem um princípio da proibição do retrocesso, que não é possível o Estado subtrair direitos já conquistados, já incorporados ao patrimônio da população. Mas eu acredito que o direito constitucional, ele ainda é porque ele pode ser considerado como uma folha de papel em branco. Porque nós temos a mutação constitucional, que a mutação constitucional, que é muito realizada pela sociedade, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, ela vai dar outro significado àquela letra da Constituição que está ali. E a Constituição ela vai evoluindo, sem precisar fazer emenda constitucional. Como é que ela evolui? Através da mutação constitucional. Foi o que se deu, por exemplo, no reconhecimento da união estável, da união homoafetiva. Ou seja, você evoluiu a Constituição. Não precisou modificar os termos escritos da Constituição, mas você modificou o quê? A interpretação. Uma evolução jurisprudencial da Constituição. Isso aí é também um dado que eu exploro na minha obra. Daniel, e o Supremo Tribunal Federal, qual é o papel dele? Olha, isso. No nosso contexto, qual é o papel? Isso. O Supremo Tribunal Federal, ele pode ser considerado, entre aspas, um tribunal constitucional. Mas ele não é um autêntico tribunal constitucional nos moldes de muitos países europeus, que só tocam em questões constitucionais, em questão de interpretação da Constituição. Aqui o Supremo Tribunal Federal, ele julga processos de instância ordinária, como crimes. E, por exemplo, julgar crimes não é um papel de um tribunal constitucional. Julgar causas cíveis não é papel de um tribunal constitucional, mesmo que essa causa cível esteja, por exemplo, um habeas data do o presidente da República. Então, o papel do Supremo Tribunal Federal é o papel de guardião da Constituição. E aí que surge um problema. Será o Supremo Tribunal Federal o que dá a palavra final no Estado democrático de direito? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal ele vai dizer, não, eu guardo a Constituição. E o poder legislativo vai e diz, não, eu tenho legitimidade popular. E aí fica esse choque. Quem é que vai dar a palavra final? Mas, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal diz, não, quem fez a Constituição foram vocês, legisladores, e eu estou apenas interpretando a Constituição. Então fica esse problema, esse choque interminável, que inclusive a academia jurídica ainda não deu uma solução definitiva
para esse impasse que vai ficar sempre. Olha, como é que o Supremo Tribunal Federal vai dar a palavra final se ele não tem a legitimidade democrática para dar a palavra final? Você acha que o Supremo Tribunal Federal pode criticar a Constituição ou ele é um guardião da Constituição? Um guardião. Ele não pode criticar a Constituição. Não. Enfim, que poder pode. Isso aí não há problema. Inclusive, ele faz a mutação constitucional. O que ele não pode é subverter o que a letra da lei escrita da Constituição. Ele pode interpretar uma determinada lei em conformidade com a Constituição, ele pode manipular as leis, ele pode declarar, anular leis inconstitucionais. Então, ele tem um papel essencial no Estado Democrático de Direito. Há quem diga que, olha, não, o Supremo Tribunal Federal, os ministros não têm legitimidade, mas é para isso que ele é nomeado de uma certa forma política, porque quem escolhe é o chefe do Poder Executivo, no caso o Presidente da República, e quem aprova a escolha é o Senado Federal. Um ato complexo, né? Isso. É por isso que o Supremo Tribunal Federal não é formado de magistrados de carreira, porque o magistrado de carreira é de origem técnica, ou seja, é de origem, vamos dizer assim, não democrática. E aí que essa legitimidade democrática do Supremo Tribunal Federal, que dá autoridade a ele a fazer o papel de legislador negativo, ou seja, de anular uma lei feita pelos representantes do povo, ela vem daí, ela vem dessa participação da indicação do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Meu caríssimo Otoniel, nós teríamos ainda diversos assuntos a tratar aqui, que eu elenquei, mas lamentavelmente nós temos que ficar circunscritos a um lapso temporal. Mas eu queria ainda lhe provocar em dois sentidos, e eu gostaria que o amigo fosse, na medida possível, fizesse isso em breve síntese. O seu livro, eu já adquiri. Isso. Eu já adquiri o seu livro. E já está no lugar de honra na minha biblioteca. Eu agradeço. Certo? E de quando em vez eu vou estar me louvando na sua obra. Mas se alguém quiser adquirir, como é que deve proceder? Ele, eu não sei se ele está à venda em livrarias aqui de Maceió, mas ele é facilmente encontrado na internet, no site da Juruá Editora. Ele já está em diversos outros sites, como a Americana, como a Companhia dos Livros, entendeu? E diversos outros sites, e aí na Unite Cidadão... Tá na Unite não. Enfim, mas aí o telespectador fica aí podendo procurar aí o livro na internet para poder adquiri-lo. Perfeito. E uma última saudação aos nossos telespectadores, uma última palavra, uma palavra de... Eu gosto sempre de dizer isso, não sei se eu estou cometendo algum equívoco, uma palavra de alento, de crença em nosso estado, em nosso país. Vamos aí. Eu só tenho a agradecer ao professor Jerônimo e agradecer aos telespectadores por essa oportunidade de entrar na casa de vocês para poder divulgar o meu trabalho e para poder conversar um pouco com todos vocês acerca dos mais diversos problemáticas do direito. Toniel, você elevou e você honrou o nosso programa. Eu quero lhe agradecer e já dizer que você virá aqui mais vezes, eu vou lhe convidar mais vezes, sempre que houver um assunto da hora, um tema momentoso, um tema irrelevante, nós vamos lhe trazer, tá certo? Tá certo. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Seja muito feliz, tenha muito sucesso na sua vida. Tá, esses são os votos desse seu, como você chamou, do seu velho professor. Meus caríssimos telespectadores, até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.